Olá, meu povo do quinto semestre! Saudade de vocês, seus lindos! Olha só, nós já falamos de geometria plana, vocês suaram a camisa para fazer os exercícios lá de geometria plana, agora vamos nos enveredar em geometria espacial. E o que aborda a geometria espacial? Aborda as figuras tridimensionais, as figuras 3D. Quais são essas três dimensões? Largura, comprimento e altura, certo? Bom, outro nome que se dá para essas figuras tridimensionais são também os sólidos geométricos, que são divididos em corpos redondos e os poliedros. Qual que é a diferença de um para o outro? Os corpos redondos possuem curvatura em sua extensão. Elas possuem curvas, né? Como a esfera, o cilindro, o cone. Já os poliedros, eles não possuem curvas na sua extensão, são formados apenas por segmentos de reta, como o cubo, o paralelepípedo, os prismas, as pirâmides. Nós vamos falar sobre cada uma delas até o final do semestre, né? As suas formas, as suas fórmulas e assim vai. Vamos iniciar então falando sobre os poliedros. A própria composição da palavra já nos dá algumas dicas. Ó, poli quer dizer vários e edros quer dizer faces. Ou seja, é uma figura com várias faces. Ora, mas e o que é que vem a ser faces? Olha só, nós temos alguns elementos que compõem a figura espacial que vocês já ouvem esses termos desde lá do ensino fundamental. Aqui eu tenho como exemplo uma figura espacial. Isso aqui é um prisma pentagonal, porque a sua base é um pentágono. Nós vamos falar de prismas mais para frente, mas vou pegar ele aqui como exemplo para mostrar para vocês esses três elementos. O que vem a ser faces? As faces são esses polígonos que formam a figura espacial. Eu tenho vários planos, diferentes planos, que contêm essas figuras planas. No caso aqui eu tenho retângulos nas laterais e tenho pentágonos nas suas bases, ó, superior e inferior. Então, cada figura plana que compõe a figura espacial, nós chamamos de face, ok? Muito bem. E no encontro desses polígonos, no encontro dessas faces, nós temos esses segmentos de reta, esses palitinhos, onde nós chamamos de arestas. Então eu tenho aqui um exemplo de uma aresta desse meu poliedro. E no encontro desses segmentos, no encontro dessas arestas, nós temos esses pontos aqui, ó, esse pontinho, essa quina aqui, nós chamamos de vértice. Então, só nesta figura, nós temos quantas faces, quantos vértices e quantas arestas. Olha só, eu tenho nesta figura, eu tenho 5 retângulos na lateral e mais 2 pentágonos, né, nas bases. Então, nós temos um total de 7 faces, ok? Agora, quantos vértices, quantos pontinhos, quantos encontros nós temos aqui? Ó? São 5 pontos em cima, mais 5 pontos, 5 vértices embaixo. Um total de 10 vértices. E quantos segmentos nós temos aqui? Ó? Quantos palitinhos, quantas arestas nós temos? São 5 da base superior, 5 da base inferior, mais 5 das laterais. Então, temos um total de 15 arestas. Nós temos até uma relação famosa que tem aí o número de faces, vértices e arestas, que nós chamamos de relação de Euler. Nós escrevemos Euler, mas se pronuncia Euler, que é esta fórmula aqui, ó. V mais F igual a mais 2. Ou seja, o número de vértices somado com o número de faces é igual ao número de arestas mais 2. E a gente pode muito bem comprovar isso com esse exemplo, onde eu tenho 10 vértices,
mais 7 faces é igual a 15 arestas mais 2, né? 10 mais 7 dá 17 e 15 mais 2 também dá 17, tá joia? É interessante a gente saber diferenciar também quando se fala em poliedros, com relação à sua base e aqui a sua aresta lateral. Se ela formar um ângulo de 90 graus, olha só, essa aresta da base com essa aresta lateral, formando um ângulo de 90 graus, significa que esse poliedro é reto. Ele tem um ângulo reto, um ângulo de 90 graus, então ele é reto. Ok? Agora, se o ângulo formado entre essa aresta da base, ou toda essa base, o polígono da base, e a sua aresta lateral, se for um ângulo aqui, vou chamar de um ângulo θ, que seja menor que 90 graus, então essa é uma figura oblíqua. Ok? Então, nós trabalhamos mais com os poliedros retos do que os oblíquos, tá joia? Então, a primeira figura que nós vamos trabalhar é o cubo. Figurinha bem carimbada, bem conhecida aí no ensino fundamental, o cubo. O cubo você bem sabe que é formado por quadrados. E quantos quadrados nós temos no cubo? Ou seja, quantas faces nós temos no cubo? A gente assemelha muito a um dado, então é fácil a gente lembrar que um cubo tem 6 faces, né? Nesse caso são 6 faces, são 8 vértices, né? 4 em cima e 4 embaixo, e um total de 12 arestas. São 4 arestas em cima, 4 arestas embaixo, 4 arestas na lateral, um total de 12 arestas. Tá aí, esse é o cubo. Interessante a gente verificar que no cubo nós podemos planificar a figura, ou seja, nós temos que abrir essa figura, essa caixa, e verificar quais são as figuras que compõem ela, quais são as figuras planas. Então nós temos aqui 6 quadrados que compõem o cubo. Se eu disser que esta aresta, vou chamar de aresta A, eu tenho aqui também uma outra aresta A, já que é um quadrado, certo? Então, tanto a largura quanto o comprimento tem a mesma medida A. E a sua altura também é uma aresta A, também tem a mesma medida que as suas outras duas dimensões. Então, na planificação, eu tenho 6 quadrados de medida A, de lado A, ok? Então tá aqui, ó, A, tudo com medida igual. Tá joia? Agora, qual é a área de um quadrado desse daqui? Não é lado vezes lado? Que a gente simboliza por aresta A? Então, A vezes A vai me dar A ao quadrado. Todos esses 6 quadrados têm a mesma área, A ao quadrado. Agora, se eu quero calcular a área total desse cubo, eu somo as áreas de todas as faces. Então, a área total deste cubo será 6 vezes A ao quadrado. E esta é a fórmula da área total de um cubo. 6 vezes o valor da aresta ao quadrado. Como que se calcula o volume de um cubo? Ou seja, o quanto que cabe aqui dentro desse cubo. O volume é dado pela multiplicação da largura vezes o comprimento e da altura. E qual que é o valor da largura? Não é a medida A. Comprimento também não é aresta A e a altura também não é A. Portanto, a multiplicação deles vai nos dar A ao cubo, aresta ao cubo. Daí essa é a fórmula do volume de um cubo. Você bem sabe que as unidades de medida que se utiliza em área tá lá em centímetro quadrado, metro quadrado, quilômetro quadrado, certo? São as unidades de medida de área. Já de volume, no volume nós temos o centímetro cúbico, o metro cúbico e também outras unidades que você bem conhece, já ouviu falar, que é o litro, né? Ou então pode ser o ml. E é interessante a gente lembrar que se você tem uma caixinha cúbica de 1 centímetro por 1 centímetro por 1 centímetro, vai nos dar 1 centímetro cúbico, que isso corresponde a exatamente 1 ml.
Tá joia? Agora, se nós fizermos uma relação com o litro, se eu tenho uma caixa de 1 metro por 1 metro por 1 metro, ou seja, o volume é 1 metro cúbico, que corresponde a 1000 litros. Então, 1 centímetro cúbico corresponde a 1 ml e 1 metro cúbico corresponde a 1000 litros. Essa relação da unidade de medida de metro cúbico para litros, tá joia? Muito bem. Tem algo mais para se falar sobre o cubo, que é referente às suas diagonais. Olha só, na sua base, como é um quadrado, se eu traçar uma diagonal aqui nessa base quadrada, eu vou traçar aqui esse segmento. Você bem sabe que no quadrado eu tenho aqui o ângulo de 90 graus. Eu vou chamar essa diagonal do quadrado de Dzinho. E nós fizemos isso quando falamos lá de figuras planas no quadrado. A fórmula da diagonal de um quadrado não é L raiz de 2? Como essa diagonal aqui envolve quadrado de lado A, então essa diagonal é A raiz de 2. Ok? É a diagonal da base. É a diagonal da base do cubo. Por isso eu chamei de Dzinho. Mas eu tenho a diagonal do cubo, que é esse segmento aqui, ó, do vértice lá de cima, ligando ao vértice daqui de baixo, ó, que eu vou chamar de Dzão, a diagonal do cubo. Perceba aqui que eu também tenho um triângulo retângulo, onde um cateto é a aresta A, o outro cateto é a diagonal da base, o Dzinho, que é a raiz de 2, e aqui a hipotenusa desse triângulo é o Dzão, que é a diagonal do cubo. É ele que nós vamos calcular aqui, ó. A diagonal do cubo Dzão, a gente pode encontrar aplicando o teorema de Pitágoras. A hipotenusa ao quadrado, ou seja, Dzão ao quadrado, é igual à soma dos seus catetos também ao quadrado. Ou seja, Dzinho ao quadrado mais Azinho ao quadrado. Como eu já sei o valor de Dzinho, ele é o A raiz de 2, elevo ele ao quadrado e somo com a outra aresta ao quadrado. Portanto, Dzão ao quadrado é igual a, olha a matemática básica aí, A raiz de 2 ao quadrado. A ao quadrado, essa raiz que tem o índice igual ao seu expoente, você pode simplificar aqui e dizer que o 2 sai da raiz como sendo 2A ao quadrado, mais o meu A ao quadrado. Dzão ao quadrado é igual 2A ao quadrado mais A ao quadrado dá 3A ao quadrado. E se está ao quadrado, passa como raiz, então D é igual a raiz quadrada de 3A ao quadrado. Dzão é igual a, aqui eu posso simplificar também o índice com o expoente, o A sai da raiz, mas o 3 permanece. Então a diagonal de um cubo é igual a sua aresta raiz de 3. Essa é a fórmula da diagonal do cubo, ok? Então essas são as 3 fórmulas que você vai utilizar aí na lista de exercícios, tá joia? Muito bem. Agora vamos falar sobre outra figura. Vamos falar sobre o paralelepípedo. E é o paralelepípedo reto, retângulo, porque a sua aresta lateral aqui, ó, forma um ângulo de 90 graus com a sua base, certo? Eu vou chamar aqui esta dimensão, essa largura de A, este comprimento aqui de B e esta altura de C, tá joia? Quando a gente planifica ele, quando a gente abre essa caixa aqui, nós temos aqui vários retângulos, ó. E nós temos alguns retângulos que são iguais 2 a 2. Porque se aqui é a medida aqui da largura, então eu vou chamar aqui de A, largura A. Aqui também vai ser A, aqui também vai ser A e A, ok? O comprimento B vai ser esse aqui, ó. Esse é B, esse é B. Então, consequentemente, aqui também é B, né? Aqui na hora de fechar essa caixa, se aqui é B, aqui também vai ser B. B, B. Muito bem. E a aresta C, que é a altura do meu paralelepípedo, vai ser esse aqui, ó. C. Então, aqui também é C, aqui é C. C. Tá joia? Aqui dentro também tem a medida C. Quando se calcula a área total deste paralelepípedo,
vai ser um somatório das áreas desses retângulos. Concorda comigo? Então, a área total deste paralelepípedo vai ser 2 vezes a área de um retângulo desse aqui, por exemplo, que tem as medidas A e B. Então, esse retângulo que é igual a esse, então vai ser 2 vezes A vezes B. Somado com, eu também tenho dois retângulos com medida B e C. Ó. Esse retângulo e esse retângulo. Então, é 2 vezes o B vezes C. Somado com 2 vezes a área de outro retângulo que tem medidas A e C. Esse retângulo é igual a esse do meio aqui. Então, 2 vezes A vezes C. Ok? O que nós temos? Nós temos 3 termos aqui. O que nós temos de semelhante nesses 3 termos? O 2, né? E só o 2, ó, porque aqui tem A, só que aqui não tem A. Aqui tem B, só que aqui não tem B. Aqui tem C, só que aqui não tem C. Então, eu posso colocar em evidência esse 2. Logo fica 2 vezes A vezes B, mais B vezes C, mais A vezes C. Esta aqui é a fórmula da área total de um paralelepípedo, ok? Eu quero que você tome muito cuidado na hora de aplicar essa fórmula, porque às vezes tem situações, problemas que se colocam e a pessoa aplica direto essa fórmula, calculando a área total, e às vezes você tem que desconsiderar algum desses retângulos. Por exemplo, faz de conta que isso aqui seja uma sala, né? É uma sala de aula. E aí eu quero pintar essa sala de aula. E aí ele fala em pintar as paredes e o teto. Você não pode aplicar essa fórmula, ou até pode, só que depois você tem que tirar o valor da área dessa base aqui, né? A pessoa não vai pintar o chão, é só as paredes e o teto. Então você tem que desconsiderar, aplica essa fórmula, aí menos a área desse quadrado, ou melhor, desse retângulo, A vezes B, ok? Da mesma forma que você vai verificar outras situações, você vai azulejar uma piscina, você não pode colocar a área total como essa fórmula, porque senão você vai tampar também a piscina e a pessoa não vai entrar na piscina. Para azulejar, você tem que azulejar as paredes, né, e o fundo dela, né? Então, tome cuidado aí nas interpretações e aplicação dessa fórmula. Joia, o volume. E o volume quer dizer o que cabe dentro deste paralelepípedo. Se isso for uma piscina, eu tenho que encher toda ela de água. Então, eu estou falando de volume. Então, o volume de um paralelepípedo é a multiplicação das suas dimensões, largura por comprimento, por altura. Logo, fica A vezes B vezes C. Tá aqui. Essa é a fórmula do volume de um paralelepípedo, seguindo aquelas mesmas unidades de medida que eu mencionei ali no cubo, ok? Diagonal, dá para se falar de diagonal do paralelepípedo. Olha só, eu tenho a diagonal da base, que seria este segmento aqui. Você bem sabe que aqui eu tenho um retângulo na base, e aqui essa diagonal da base, a diagonal do retângulo, vou chamar de Dzinho também. E eu também aplico o teorema de Pitágoras para a diagonal desta base. Eu tenho Dzinho ao quadrado igual a raiz quadrada de... Dzinho ao quadrado não, né? Só o Dzinho. Seria a raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado, ok? Então, essa é a diagonal da sua base. Agora, se eu quero a diagonal do paralelepípedo, seria a união deste daqui com este daqui. Então, eu vou chamar de Dzão. Então, vou aplicar o teorema de Pitágoras de novo, dizendo aqui que a hipotenusa Dzão ao quadrado é igual à soma dos seus catetos também ao quadrado. Então, eu tenho aqui o Dzinho ao quadrado mais o Czinho ao quadrado. E, na verdade, quem é o meu Dzinho? Então, Dzão ao quadrado é igual a raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. Isso tudo ao quadrado, mais o C ao quadrado. Logo, eu posso simplificar o A ao quadrado com a raiz, me sobrando apenas o A ao quadrado, mais B ao quadrado, mais C ao quadrado.
Se está ao quadrado, passa como raiz. Então, a diagonal do paralelepípedo vai ser a raiz de a ao quadrado mais b ao quadrado mais c ao quadrado. Não adianta você falar que, professor, não pode simplificar aqui, ó, cortando a ao quadrado com a raiz. Negativo. Se eu estou somando aqui os termos do meu radicando, eu não posso simplificar com o índice 2. Se eu estiver multiplicando ou dividindo, tudo bem. Agora, somando ou subtraindo, não pode simplificar. Então, vai ficar assim mesmo. Essa é a diagonal do paralelepípedo. Tá joia? Essas são as 3 fórmulas que você vai utilizar na lista de exercícios quando se falar de paralelepípedo, ok? É isso aí. Queridos, obrigado. Um grande beijo para vocês, muita saudade. Bons estudos.